Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje falar aqui NVMe, por isso sejam todos muito bem-vindos e vamos passar a falar então do NVMe. Então o que é o M2, digamos assim? Tendo em conta que os SSD são dispositivos de armazenamento de dados que são muito mais rápidos que os discos rígidos, na gravação e na leitura também das informações, podemos dizer que esta não é, no entanto, a sua única vantagem. Porquê? Porque como eles são criados com base em chips de memória NAND flash, que falei disso no webinar SSD, podem ser muito mais compactos que os HDD. Não em modo exclusivo, mas quase no início do aparecimento dos SSD, as fábricas, os fabricantes, as marcas deram preferência a SSD com ligações SATA, que até aos nossos dias, até aos dias de hoje, são se calhar os mais comuns no mercado. Tratando-se eventualmente do SATA do mesmo formato que encontramos em HDDs convencionais, digamos assim, em hard disk drive. Esse formato SATA tem a grande vantagem da compatibilidade, digamos assim, porque a grande maioria das motherboards para computadores, para laptops, para servidores, têm à partida ligações SATA e isso permite que todos os dispositivos que tenham como base esse padrão sejam baratos, sejam facilmente acessíveis e então acaba por ser um standard, digamos assim. Mas as portas ou as interfaces ou as ligações SATA também têm limitações. E tendo em conta que a base é um padrão de comunicação que já não é o mais atual, acaba por ser importante referir que as ligações SATA, sendo compactas para um desktop ou um notebook convencional, já são um pouco grandes, em tamanho mesmo, para ultrabooks e tablets, por exemplo, e até phablets. É aqui que aparece o NVMe, ou o M2, se quisermos chamar assim. Aquilo que no início foi chamado o Next Generation Form Factor, que era NGFF, acaba por ser um conjunto de formatos de placas que permite que o SSD, a tecnologia SSD, acabe por ser muito compactada e normalmente parecem uma pequena placa, digamos assim, com um chip e uma pequena ligação, digamos, que é isto que aqui está. Portanto, é uma placa com os contactos aqui na extremidade e com o aspecto até semelhante a uma placa de memória. Portanto, acaba por ser muito mais compacta, digamos assim, do que o SSD normal, o SSD em formato disco. Estes SSD M2 são tão compactos que acabam por ser fantasticamente aplicados em ultrabooks, em tablets e em híbridos, em notebooks híbridos. Só que este padrão também pode ser usado quer em servidores, quer em desktops, quer em qualquer tipo de computador. Porquê? Porque além das suas dimensões mais pequenas, os formatos M2, os formatos NVMe, possibilitam que a tecnologia SSD acabe por usar padrões mais rápidos. Porquê? Porque vai utilizar as versões mais recentes do barramento PCI Express, tirando assim a maior vantagem e a maior performance deste barramento já de si extremamente rápido. Portanto, acabamos por ter aqui rapidez em cima de rapidez, o que torna o seu desempenho bastante atrativo e agradável. Antes de comprar um SSD deste tipo, temos que verificar sempre se a motherboard do nosso computador ou do nosso dispositivo é compatível com esse formato. Para isso, consultamos os manuais ou o suporte técnico nos sites dos fabricantes, através da referência do dispositivo e, normalmente, temos a informação dessa compatibilidade. Se for compatível, tudo bem, se não, teremos de, provavelmente, recorrer a um dispositivo ainda com ligações SATA. Portanto,
aí temos que ter em atenção precisamente esse detalhe de compatibilidade. Existem vários formatos. Existe o M2 22110, o M2 2280 e também o M2 2260, o M2 2242, o M2 2230, sendo que isto parecendo complicado estas referências, o que significam é que normalmente têm 22 mm de largura por exemplo, 110 mm de comprimento, o que dá um 22-110. Portanto, M2 22-110 significa que este modelo tem 22 mm de largura, eu vou parar aqui a imagem, 22 mm de largura por 110 mm de comprimento. Portanto, estamos aqui a tratar apenas de tamanhos. A referência acaba por se referir ao tamanho, portanto, que é isso que significa a referência. Deixem-me ver, eu tenho aqui uma imagem, vou pôr aqui no ecrã, onde nós temos três padrões de M2. Temos, no caso, no vosso ecrã, o 2260, o 2242 e o 2230. O que é que isto significa? Significa que 22 mm, 60 mm de comprimento, 6 cm, 40 mm de comprimento e aqui serão 42 milímetros de comprimento e 30 mm de comprimento. Isto faz com que este ser tão compacto acaba por nos possibilitar então a utilização destes vários modelos, do 22-110, 22-80, 22-60, 22-42, 22-30, utilizá-los da forma como pretendermos, digamos assim, nos nossos dispositivos. Por serem tão compactos, acabam por ser compatíveis com uma vastíssima gama de dispositivos que vão desde os servidores até aos phablets, que são a mistura de tablet com telemóvel, ou os híbridos, ou por aí, que são dispositivos que são já de si muito pequenos e permitem utilização destas normas de NVMe M2. O mais utilizado pela indústria é o M2 2280, ou seja, 22 mm por 80 mm. É possível encontrar muitos SSD seguindo este padrão, quer nas opções domésticas, quer nas opções para empresas. Os notebooks, os ultrafinos, digamos assim, vêm de fábrica por norma com SSD M2 2280, mas, no entanto, cada vez a miniaturização dos modelos também, não é? O encolher dos modelos acaba por fazê-los também utilizar cada vez mais o 2260, o 2242 e até o 2230, que são mais pequeninos, mais compactos e mais utilizáveis em formatos de dispositivos pequenos. Falámos então das medidas, não é? Das referências de acordo com as medidas, mas também temos de falar das chaves. Portanto, as chaves são outra das características das placas NVMe 2 ou dos M2, se quiserem chamar assim, em que, quando nos referimos a essas chaves, estamos a referir-nos ao tipo de encaixe, aos contactos, digamos assim. Existem três padrões, a B, a M e a B mais M, e a razão de haver esta diversidade tem a ver com permitir que as placas possam dar resposta a vários padrões de vários tipos de dispositivos. Ao contrário daquilo que podemos pensar, o M2 não é apenas usado em SSDs, mas também em placas Wi-Fi, Bluetooth, também com esse formato. Nesse caso, alguns dos dispositivos necessitando de mais velocidade de transmissão de dados, outros que necessitam de menos velocidade.
Normalmente as placas M2 com chave B vão suportar um padrão PCI Express vezes 2 e a chave M vai suportar o PCI Express mais rápido, portanto a partir do vezes 4. É por isso que os SSD que normalmente visam o elevado desempenho acabam por ter uma chave M. O que é isto da chave? É muito simples, vou-vos pôr aqui a imagem também no ecrã. São o tipo de contactos em que a chave B vai ter 6 pinos do lado esquerdo e mais os restantes do lado direito, sendo aqui separado por este intervalo, e o M, pelo contrário, tem 5 pinos do lado direito, com os restantes do lado esquerdo separados pelo espaço. O M permite trabalhar com o PCI Express vezes 4 a partir daí e o B com o PCI Express vezes 2, o que significa que quem quiser mais desempenho, elevado desempenho, usa o tipo de chave M e trabalha assim com elevado desempenho. Vamos então recordar o que é isto. M2 chave B. No padrão chave B, as ligações têm uma pequena ranhura, então aquilo que eu mostrei aqui, colocada à esquerda, e esses vão ter sempre 6 pinos. O M vai ter os 5 pinos à direita e ali os outros à esquerda. Portanto, não são compatíveis um com o outro, nada disso. E o B mais M acaba por ter as duas ranhuras, sendo que vai ter, deixem-me ver se eu encontro aqui na net, vamos aqui, ora, deixem-me abrir aqui uma página. Vamos ver se encontramos aqui um M2, perdão, B mais M, para vos mostrar a imagem. Temos aqui um B mais M, como veem, tem ambas as ligações e tem ali a ligação no centro, portanto acaba por ser compatível com chave B, com chave M, mas este dispositivo vai acabar por trabalhar com o PCI Express vezes 2 e não com o vezes 4 ou superior. Portanto, aí ficará limitado ao tipo de ligação mais lento. Portanto, o B mais M fica limitado ao mais lento. Sendo que, como referi, o M é aquele que é usado para maior, para elevado desempenho. O que é o NVMe então? O NVMe acaba por ser um padrão que vamos ter alguma facilidade em encontrar modelos M2 de SSD compatíveis com NVMe, e isto tem só a ver com uma coisa, que é NVMe significa Non-Volatile Memory Express, ou seja, é uma memória expressa e não volátil. O NVMe não volátil significa que não perde os dados quando perde a corrente elétrica, ao contrário da memória RAM, por exemplo. E o que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que, basicamente, o NVMe acaba por ser um protocolo que vai ter regras e procedimentos e funções e também comandos para SSD que tenham como base o padrão PCI Express. O objetivo é melhorar o desempenho das unidades não voláteis, não é? Das unidades de memória não volátil, e o SSD M2 que tenha NVMe consegue ter uma maior velocidade na transferência de dados na comparação com, por exemplo, o SATA, por conta do quê? Por conta do upgrade que também é feito ao protocolo e da compatibilidade desse protocolo NVMe com o PCI Express, que acaba por ser maior, mais versátil, e mais rápida também. Tendo por exemplo, um formato M2 2280 compatível com NVMe,
um disco desse tipo consegue trabalhar com uma velocidade até 3.500 megabytes por segundo em leitura e 2.700 megabytes na escrita. Por exemplo, há muitos modelos da Samsung que têm estas características. Um SSD SATA normalmente não vai além dos 600 megabytes por segundo. Atenção que 600 megabytes por segundo é rápido, não estou a menosprezar, não tem nada a ver com isso. Só que entre 600 e 2.700 ou 3.500, é claro que a tecnologia NVMe Express, ou seja, NVMe, acaba por ter uma enorme vantagem. Temos que esclarecer também que nem todos os SSD de padrão M2, portanto o padrão M2 tem a ver com aquilo que já referi atrás, são NVMe. Também há unidades M2 baseadas no padrão SATA. Acabei de mostrar ainda há bocado o B+M que estava ali na fotografia, que era baseado no padrão SATA e não no padrão NVMe. Agora que falámos disto, basta analisar os modelos disponíveis no mercado e adaptá-los às nossas necessidades, sempre tendo em atenção que devemos consultar os manuais dos dispositivos para ver se eles são compatíveis com este hardware e se vale a pena fazer o upgrade para este hardware. Se tivermos então um notebook, ou um ultrabook que necessite de um upgrade de disco, provavelmente recorreremos a este tipo de tecnologia para fazer esse upgrade. Normalmente deparamos-nos nas pesquisas com o M2 e depois temos de ver se o dispositivo M2 será compatível com NVMe. Tendo em atenção sempre que existem várias medidas, 22.110, 22.80, 22.60, 22.42, 22.30 e vários tipos de chaves ou contactos que temos então a chave B, a chave M e a chave B+M, sendo que a B e a M trabalham em PCI Express vezes 2, a B e a B+M, perdão, trabalham em PCI Express vezes 2 e a M apenas trabalha em vezes 4 ou superior. Tendo em conta toda esta informação, não nos devemos esquecer que qualquer um destes dispositivos é composto por chips de memória NAND flash, que são muito compactos, muito rápidos e que acabam por ter uma vantagem de rapidez e de tamanho que trazem novas possibilidades ao nosso avanço e ao nosso upgrade em termos de dispositivos. Então, recapitulando, tamanhos 22.110, 22.80, 22.60, 22.42, 22.30, medidas em milímetros, 22 é a largura e todas as outras medidas que variam são o comprimento, como mostrei nas imagens ainda há pouco também. M2 chave B, estamos a falar dos 6 pinos à esquerda, e os restantes à direita. No M estamos a falar de 5 pinos à direita e os restantes à esquerda, e B mais M estão ambos, um à esquerda e um à direita, com os pinos ao centro. E pronto, sobre NVMe M2 era o que tinha para vos trazer hoje. Espero que tenham gostado, que tenha sido frutuoso para vós. Forte abraço e muito obrigado.